Espondilite anquilosante. Valendo, e o assunto é sério. O nome assusta. Eu fiquei bem assustada quando eu ouvi pela primeira vez. É uma autoimune que eu descobri que eu tenho há um pouco mais de 2 anos. É um assunto que eu gostaria muito de me aprofundar com vocês no intuito de ajudar muitas pessoas, porque o pouco que eu já falei desse assunto por aqui, eu sempre tive muito retorno sobre isso, de pessoas com dúvida e de pessoas que sentem dores e não sabiam quem procurar, que profissional procurar e como ir atrás e descobrir, porque eu já falei algumas vezes aqui que eu me acostumei a viver com dor e não tá certo. Eu não posso me acostumar a viver com dor. Vou contar como eu descobri essa autoimune que está mais presente do que nunca da minha vida. Eu, depois de mais de 2 anos, né, eu falei aqui de descoberta, eu tô gravando esse vídeo no meio de uma crise. Pela primeira vez, eu tô sentindo a espondilite nas minhas mãos e nos meus pés, nas juntas mesmo, uma dor muito forte e um inchaço muito grande nessa região. Então eu vou contar um pouquinho de como eu descobri a doença. Uns 14 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir dores muito fortes numa consulta de rotina com o pediatra da Maria Helena quando ela tinha 4 meses. Eu, numa conversa com o médico, eu vi que ele estava com os olhos vermelhos. E aí eu questionei ele, eu falei, nossa, o que aconteceu, doutor Jairo? Ele falou, eu tô com uveíte. Eu falei, nossa, eu tenho uveíte também. Uveíte é uma inflamação nos olhos. E a primeira vez que eu descobri que eu tinha uveíte, eu era adolescente, eu tinha 13, 14 anos. Na época, eu lembro da minha mãe ficar muito desesperada. Eu, por ser tão jovem, eu não tinha noção da complexidade do que eu estava tendo, porque eu tratei como conjuntivite durante um bom tempo, não evoluiu. O médico, na época, em Campinas, chegou no diagnóstico da uveíte, eu já estava quase sem visão. E, graças a Deus, eu tratei, eu fiquei de sequela, eu fiquei com grau, eu operei quando eu tinha uns 22 anos, mas eu fiquei usando óculos muitos anos. Essa crise vai e vem, eu sempre associei ela à imunidade baixa e a períodos de estresse, altos períodos de estresse. Aí, do nada, ele me vira e me faz a seguinte pergunta: você tem alguma dor crônica no corpo? Falei, nossa, eu tenho muita dor no quadril. Aí ele falou, você já foi num reumato? Falei, não fui num reumato, mas eu já rodei todos os fisioterapeutas especialistas em quadril de São Paulo em busca de um diagnóstico e já fiz sei lá quantas ressonâncias e nunca ninguém associou minha dor no quadril a nada, porque eu já tive ressonância que ela deu muito inflamada, bem na região assim da sacroiliaca, minha dor, bem no meio do glúteo, é a dor que eu sinto mais forte. Então já teve vezes muito inflamada e teve vezes que não deu nada. Então durante anos eu vivi com dor, não tive o diagnóstico correto, rodei todos os médicos até que eu caí num reumatologista. Cheguei no reumatologista com todos os exames ali impressos, que eu sou do tipo que não gosta de ver online, que gosta de carregar o papel. 15 minutos de conversa com o reumatologista, ele virou e falou pra mim assim, você já ouviu falar de espondilite anquilosante? Eu quase que eu desmaiei da cadeira. Ele falou, bom, é uma autoimune e tudo indica que você tem ela. Aí ele me vira e pergunta, você tem HLA-B27 positivo? Eu falei, tenho. Esse também é um dos indícios que você tem uma autoimune no corpo. Eu lembro de sair esse dia do médico, primeiro com a sensação que eu ia morrer, com a Maria Helena com 4 meses ainda amamentando, muito assustada. E o que mais me confortava era que parecia que finalmente eu estava caminhando para um diagnóstico. Porque é muito ruim você viver com dor, você saber que você tem algo e você não saber o que é que você tem. Eu sei que em uma semana eu passei na consulta do pediatra da Maria Helena, fui num reumatologista e saí de lá com um diagnóstico. E foi tudo muito rápido. Eu lembro de chegar muito assustada em casa, dividir isso com o Marcelo. Eu lembro de sair do médico, na verdade, de ligar para minha mãe, porque a espondilite é uma autoimune
falam, né, que ela é hereditária. Lembrava, assim, das minhas tias falando, mas da minha avó com reumatismo. Então ela tinha muita dor nas juntas, que é o que eu tô sentindo, inclusive agora, nas mãos, ao dobrar os dedos. Na época, não tinha um diagnóstico. E eu acho que qualquer dor desse tipo generalizada na época era considerada reumatismo. Eu tô falando de 40 anos atrás. Mas mesmo assim, eu demorei mais de 10 anos para ter o diagnóstico correto do que eu tinha e da dor que eu tinha. Eu acordei ontem com as minhas mãos muito inchadas e com uma dor muito forte que eu nunca tinha sentido nas mãos e nos pés. Como eu disse no começo do vídeo, eu tô no meio de uma crise de espondilite que eu nunca tinha tido. Falando um pouco do meu quadro, né? Essa dor, ela vai e volta. Eu já passei bons tempos, até anos, sem sentir nada. Eu já tive crises agudas, fortíssimas, de ter que sair carregada de jantar, porque quando ela vem a crise muito forte, eu não consigo mudar o passo, eu não ando. Eu já corri muito à base de remédio por conta da espondilite. Então, assim, não façam isso em casa. Eu nunca associei a dor a nada específico que eu fizesse. Eu já achei que era a corrida que doía mais, eu já achei que era a posição na cama que eu deitava. É mais do que comprovado que você consegue melhorar muito a sua condição de dores quando você tem uma autoimune, se você controlar a sua alimentação, a sua dieta, o seu estilo de vida influencia muito. Há algum tempo atrás, desde que o João nasceu, o João já está aí a caminho de 11 anos, eu adotei um estilo de vida saudável, cortando açúcar, farinha branca, evitando o glúten, derivados de leite, porque leite também, sim, é muito inflamatório para o corpo. E eu acho que isso também me ajudou muito, principalmente nesses picos de dores que eu tenho. Então, tudo que eu fiz esses anos, pensando, sim, em ter um corpo legal e manter uma dieta, enfim, uma vida saudável, eu acho que me ajudaram também, por outro lado, a controlar essa autoimune e não deixar que ela evoluísse. Eu não entrei em remissão, eu talvez tenha que passar agora para um próximo estágio, evolução, que é partir para o imunobiológico. Eu já tentei alguns tratamentos, eu tentei remédios à base de corticoide, tentei segurar só com anti-inflamatório, porém ele mapeia a dor, né, mas ele não tá agindo nela, né, então ele é um alívio momentâneo. Eu hoje tento fazer tudo que eu posso, que tá ao meu alcance, para controlar de uma forma saudável, evitando o mínimo de remédio possível. Não tô conseguindo. Então, talvez o próximo passo realmente seja o imunobiológico, que é um tipo de medicamento do qual eu sinto medo, mas que meu médico já comentou algumas vezes que quem toma tem relatos que melhora demais a qualidade de vida do paciente. Eu vou dividindo aqui com vocês. Eu já falei durante um bom tempo também que eu falo minha autoimune. Hoje em dia eu me refiro à autoimune, ela não é minha. Sabe assim? Eu espero controlar ela em breve e eu vou continuar fazendo tudo que eu acredito e julgo ser saudável, pensando na minha vida, na qualidade de vida, que eu tenho 3 filhos pequenos para criar e que eu preciso me cuidar. Falando da espondilite anquilosante, eu comentei da minha avó, né, que tinha reumatismo. Ela é considerada um tipo de artrite quando não tratada ou em casos mais agudos, mais graves. Ela atinge principalmente a coluna vertebral e ela vai, tipo, envergando a pessoa. Então, eu até já recebi alguns comentários aqui de pessoas falando da minha postura. Eu estou muito curvada. Muitas vezes eu estou muito curvada porque eu estou com dor. E ninguém tem noção disso. Antes era só no quadril. Durante muitos anos foi só no quadril. Ela subiu para a coluna. Ela estava concentrada na coluna até essa crise que eu tive agora. De mãos e pés, que é uma triste novidade. Portanto, ela é uma doença que ao longo dos anos ela vai curvando. Eu associei muito com a minha avó, porque eu lembro da minha avó já bem idosa e curvada assim, ó. Eu tento tratar isso com muita musculação, que é para segurar essa musculatura das costas. Eu faço pilates, eu faço rolfing, que é uma técnica bem antiga, que eu acho que me ajuda muito a me colocar no lugar. É importante, às vezes as pessoas fazem alguns comentários que nem imaginam que pode machucar o outro. Então sim, gente, a postura é uma coisa que eu tento arrumar sim e aparecer aqui bem para vocês todos os dias, mas às vezes não dá. E é difícil a pessoa que sente dor. Às vezes eu pareço aqui muito calma e tudo mais, mas eu sou uma pessoa irritada. E eu acho que viver com dor também me traz essa irritação. Eu já acordo, a hora que eu abro os olhos, a hora que eu me mexo na cama, eu já vejo se eu tô com dor ou não e aonde tá doendo, pra ver como eu vou levantar da cama e como eu vou sair dela. A postura, às vezes o jeito que eu tô andando, ou às vezes uma forma
forma que eu paro para gravar stories e fazer alguma pose para mostrar alguma coisa para vocês, é porque eu tô tentando procurar algo que fique mais confortável ali, que alivie minha dor. Nos últimos tempos, a dor tá mais controlada, porém ela tá ali todos os dias lembrando que ela existe. Chega uma hora que aquilo te irrita. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo depois de ontem ter chorado, sabe? De ter falado muito com o meu médico ontem, de ter chorado, porque falei, cara, é uma sensação de que eu tô dando murro em ponta de faca. Parece que tudo que eu tô fazendo não tá adiantando. Uma das minhas metas pra esse ano realmente é entrar em remissão, porque eu quero sim melhorar minha postura, eu quero sim me sentir melhor. Eu preciso ficar bem pros meus filhos, pra trabalhar e fazer o que eu gosto. Por mim, né? Por mim e pelas pessoas. E eu acho que se eu melhorar e sair dessa crise de espondilite e entrar em remissão, vai melhorar muita coisa, inclusive aqui, né? Acho que é isso, acho que eu falei tudo. Sabe o que eu tô na expectativa? De gravar o episódio dizendo... Entrei em remissão! Vai acontecer em breve, se Deus quiser.